Vamos nessa. Bom, nossas lives de quartas-feiras, né, é aquela live que eu respondo as perguntas que vocês me trazem aqui, né, por isso consultoria.com. Vocês trazem as dúvidas para cá, então vocês podem comentar, né, ou nessa caixinha aqui com ponto de interrogação que tem na barra embaixo da tela de vocês, que fica fixada para mim, ou eventualmente diretamente nos comentários. É que nos comentários às vezes eu perco um pouco aqui a ordem. Deraldo, parabéns pela aula de ontem. Opa, que bom, Deraldo, você estava lá no nosso workshop, que bom que você gostou. Hoje o conteúdo está muito importante, sabe? Porque como eu disse ontem a gente trabalhou com a visão geral, né, do que está em transformação, todas as transformações que estão acontecendo e que impactam na nossa atividade dentro do mercado imobiliário principalmente. E hoje eu vou mostrar hipóteses, né, vou pegar a aplicação prática dessas mudanças e mostrar cenários que a gente vai começar a observar de segmentação, por exemplo. Isso deve gerar para o mercado imobiliário, para a parte dos assessores, daqueles que trabalham assessorando o mercado, advogados, corretores, administradores, uma segregação no portfólio, né? A gente deve começar a observar que certos clientes vão ser atendidos de uma forma enquanto outros de outra, por causa justamente da qualidade de contribuinte ou não contribuinte dessa nova carga tributária. E o que parece ser apenas, nesse primeiro momento, algo ruim, em alguns segmentos isso vai representar um resultado positivo no médio e no longo prazo. Claro que no curto prazo a gente só consegue enxergar a dor que isso está causando. Mas no médio e no longo prazo, em alguns segmentos, isso pode ser positivo, e eu vou demonstrar alguns pontos de atenção, né? Vou pegar e fazer ali o raio-x. Né? A ideia hoje é a gente pegar a lupa, chegar pertinho das mudanças e estressar as hipóteses, né? Colocar ali cenários, cenário 1, cenário 2, cenário 3, para a gente entender que a gente vai ter um mercado segregado, a gente não vai ter mais um mercado imobiliário linear. Não que hoje a gente não tenha certa segregação, a gente tem, por exemplo, alto luxo, alto padrão, médio padrão, baixo padrão, a gente já tem alguma segregação de mercado, mas a gente vai passar a ter mais também na perspectiva das locações, na perspectiva das cumulatividades, da possibilidade ou não de creditamento de tributos dentro da cadeia produtiva. Então tem questões bem interessantes, que eu não preciso, como eu disse ontem, ser um tributarista que vai dar um parecer na minúcia, no centavo, sobre os impactos tributários, mas que eu preciso entender para que eu possa compreender a dor do meu cliente, para que eu possa assessorá-lo compreendendo aonde é que aquilo vai doer, onde é que aquilo vai ser benéfico. Olhando sob o ponto de vista macro dos impactos da reforma, eu preciso entender quais são os grupos principalmente afetados, qual é o tipo de impacto que eu vou ter, ainda que o estudo tributário aprofundado sobre cada operação ainda possa fazer sentido na perspectiva de um tributarista que vai fazer ali uma análise de longo prazo, mas que a gente possa ter ali uma visão geral. A gente já faz isso hoje, né? Hoje, quando um cliente nosso nos procura com uma questão contratual, um novo negócio que ele vai realizar, a gente já para e faz uma análise macro dos impactos daquela operação. Depois a gente recomenda uma análise no detalhe, uma análise aprofundada, quando aquela operação recomenda essa análise mais aprofundada. Mas a gente é o primeiro filtro. Se a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, a gente não consegue nem dar ao cliente a perspectiva de se aquele negócio deve prosseguir, se aquela tratativa deve continuar, ou se ela deve ser desde logo modificada ou mesmo abortada. Então, quando a gente hoje é procurado, a gente já tem essa visão macro sobre as operações que no dia a dia a gente assessora. E essa nova visão macro que a gente vai precisar ter. Né? A gente, independentemente de sermos ou não
tributaristas. O tributarista, obviamente, que ele vai precisar ter, não há dúvida, mas mesmo que eu não seja, se eu atuo com negócios, eu vou precisar ter uma noção geral do que vai acontecer na decisão que o meu cliente vai tomar, porque, repito, eu sou o primeiro filtro dele. Ele quer ouvir de mim se deve prosseguir ou não naquela tratativa, se aquela operação faz ou não sentido dentro dessa lógica. Bom, o pessoal está entrando aqui na nossa live, já chegaram algumas perguntas, então deixa eu olhar aqui as perguntinhas. Deixa eu ver, Cacilda. Preciso fazer... eu acho que faltou uma palavra aqui, mas eu acho que eu entendi. Suprimento de outorga uxória em contrato de venda e compra. Falar sobre processo... Tá, beleza, Cacilda, entendi. Vamos lá. Aliás, gostei bastante, porque eu estou com uns casos aqui agora, nesse momento, por conta de uma dissolução societária por força de um divórcio, que está gerando bastante essa discussão do suprimento de outorga, da necessidade de outorga, tá, Cacilda? Então, vou pegar essa tua primeira pergunta e vamos lá. O que acontece? O artigo 1647 do Código Civil, ele vai falar sobre a questão da outorga do cônjuge, a outorga obrigatória, a outorga necessária do cônjuge para conferir validade aos atos negociais praticados pelo outro cônjuge. E veja, eu vou repetir isso porque isso é muito importante. E há muita confusão prática sobre o que acontece na perspectiva do 1647. O 1647, ele trata de uma anuência. A outorga do cônjuge anuindo que o outro pratique um certo contrato, realize uma certa operação. Eu não estou falando necessariamente da participação do cônjuge como contratante, se coobrigando pelos direitos e obrigações derivados daquele contrato. Eu estou falando de um cônjuge que participa anuindo que o outro pratique aquele ato. E isso é importante porque existe uma confusão de que toda vez que o cônjuge participa do negócio, que ele terá que ser também contratante. E não necessariamente, o cônjuge pode não querer ser contratante, ele pode não querer participar daquele contrato diretamente envolvido nos direitos e obrigações que dele deriva. Mas ele pode não se opor, daí a ideia de anuência, ele pode não se opor que o outro cônjuge realize o negócio, assumindo a posição de contratante, o outro cônjuge, com os direitos e obrigações que vão derivar dali. Isso é diferente porque ser interveniente anuente é uma coisa e ser parte contratante é outra coisa. O legislador, ele considera a necessidade do cônjuge participar dos negócios realizados pelo outro como interveniente anuente, quando o negócio possa representar algum nível de impacto no patrimônio familiar. Não necessariamente no patrimônio comum. Esse é um ponto que eu também queria destacar, Cacilda, que não necessariamente a preocupação do legislador é que exista um bem comum que está sendo diretamente envolvido naquela operação. Até porque, se for um bem comum diretamente envolvido naquela operação, o cônjuge terá que participar não apenas como interveniente anuente, mas como contratante. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu e minha esposa tenhamos um imóvel próprio que nós adquirimos em conjunto. Então, nós temos um imóvel que é comum ao casal. E eu quero vender esse imóvel. Eu estou querendo vender esse imóvel, mas esse imóvel não é só meu. Ele pertence ao casal. Então, eu quero vender esse imóvel e a minha esposa precisará figurar nesse contrato se eu estou vendendo o imóvel como um todo. Se eu estou vendendo esse imóvel por inteiro,
eu preciso que a minha esposa participe desse ato de venda. Nesse caso, essa venda, ela, para valer, ela precisará, obviamente, envolver tanto o cônjuge, marido, quanto a cônjuge, esposa. Eu vou vender esse imóvel que é comum ao casal. Os dois, portanto, figurarão nesse contrato como vendedores. E não tem realmente outro jeito. Se eu estou transferindo a propriedade por inteiro a um terceiro, mas essa propriedade não é minha por inteiro, ela pertence em comum com a minha esposa, é claro que os dois aqui estarão vendendo esse imóvel comum do casal. Agora imaginemos, como no seu caso, Cacilda, que eu adquiri um certo imóvel por herança. E, pelo meu regime de bens com a minha esposa, esse imóvel não se comunique a ela. Meu regime de bens com a minha esposa seja de comunhão parcial de bens, não gerando comunhão sobre os bens recebidos de herança. Então eu tenho um bem que é meu particular, que eu obtive por herança, mas eu sou casado no regime de comunhão parcial. Diz a lei, artigo 1647, que como eu sou casado no regime de comunhão parcial de bens, para que eu aliene um imóvel, eu preciso da anuência da minha esposa. Veja, nesse caso, ela não é vendedora, porque o imóvel não é dela. Não existe cota-parte dela, porque não existe comunhão sobre esse imóvel que eu recebi de herança. Mas mesmo assim, a lei exige que ela participe como interveniente anuente. Várias são as razões históricas para essa anuência, mas, a meu ver, a que melhor explica a razão dessa anuência é a destinação desse imóvel. Porque mesmo sendo um imóvel que eu adquiri de forma isolada, por herança, e que, portanto, não se comunica, o que não se comunica é a propriedade. Mas existe uma comunicação do proveito. O proveito desse imóvel, que advém desse imóvel, ele sim, ele se comunica ao casal. Porque os bens que sejam individuais, não os comuns, os bens que sejam particulares de cada cônjuge, se esses bens estiverem destinados na prática à utilidade do casal, estiverem destinados na prática à utilidade da família, a destinação desse imóvel vai gerar um proveito para o casal, para a entidade familiar. Há uma geração de proveito, não de propriedade. E aí, no momento em que eu resolvo alienar ou eu resolvo hipotecar esse imóvel, eu resolvo alienar fiduciariamente, eu resolvo vender em definitivo, eu resolvo doar, no momento em que eu resolvo gerar ali um esvaziamento do meu patrimônio particular e esse bem está destinado ao aproveitamento da entidade familiar, isso sim pode gerar um conflito de interesses. Isso pode, por exemplo, digamos que eu seja um jogador compulsivo de bet, né? Estou jogando compulsivamente em apostas esportivas e eu quero vender esse meu imóvel particular para bancar o meu vício no jogo. Mas esse imóvel que eu recebi de herança e que é particular é hoje a moradia da entidade familiar. Esse imóvel eu recebi de herança, ele é só meu, mas a família mora ali. Esse cônjuge está vendo que eu estou dilapidando o patrimônio familiar, está preocupadíssimo com essa dilapidação e não quer concordar com a venda desse imóvel. Em que pese esse imóvel seja só meu, existe uma razão de utilidade ali importantíssima na tutela da família. E então, essa recusa da outorga, ela pode ser legítima em certo contexto. Porque embora o bem seja patrimonialmente meu, o proveito desse bem, ele é comum. E eu posso ter ali, na análise de custo e benefício, de proveito, de tutela dos interesses envolvidos, uma questão relevante para a recusa dessa outorga. Né? Então, mesmo sendo apenas uma interveniente anuente, ela pode ter razões legítimas para criar ali uma objeção. O mesmo se diga de uma fiança.
se eu pretendo ser fiador, eu vou gerar ali um comprometimento do meu patrimônio pessoal. Mas se eu sou casado num regime de bens que gera comunhão, quando eu afeto o meu patrimônio pessoal, eu atinjo também, por reflexo, o proveito que a minha esposa e a minha entidade familiar têm sobre aquele patrimônio. Isso gera, portanto, uma situação, sim, de uma outorga que pode ser eventualmente recusada, que pode dizer, olha, eu recuso essa outorga porque o comprometimento familiar será muito significativo. Existe um risco de comprometimento familiar que não se esgota apenas no patrimônio individual daquela pessoa, não são apenas os bens particulares, existe ali uma questão também de afetação ao interesse comum. Mas vamos dizer que a hipótese, Cacilda, a sua hipótese, seja apenas de uma recusa injustificada. A ausência da outorga se dá por uma questão pessoal de mágoa, uma questão pessoal de birra, uma situação que não está apoiada efetivamente em uma justa causa para a recusa dessa outorga. E o que eu estou querendo é apenas uma interveniência e não uma participação como contratante. Né? Eu não estou gerando efetivamente ali obrigações contratuais para aquele cônjuge. Nesse contexto, então, eu vou levar essa questão para o judiciário e vou dizer, olha, eu preciso do suprimento dessa outorga que me está sendo negada por razões fúteis, por razões que não são juridicamente sustentáveis. Não há aqui uma razoabilidade jurídica, ela só não está me dando a outorga que eu preciso, porque a gente brigou, porque a gente teve um desentendimento, porque esse negócio aqui, ela não concorda, mas não porque vai gerar algum tipo de prejuízo familiar, mas apenas por uma questão de ordem exclusivamente temperamental. E aí, nesse sentido, o juiz poderá, então, dizer, não, olha, esse bem é particular do André, ele recebeu de herança, ele não está destinado, nesse momento, ao proveito familiar ou a nenhuma utilidade que seja essencial à dignidade dessa família. Não existe outras consequências para o patrimônio comum do casal, o patrimônio comum do casal vai permanecer preservado e, portanto, a alienação desse bem se justifica, sim. Não existe nenhuma objeção aqui razoável. Então, o juiz concede a outorga, o suprimento de outorga, né, uma decisão de suprimento de outorga, e aí eu, de posse dessa decisão de suprimento de outorga, eu vou a juízo pedir exatamente isso, é essa tutela que eu vou requerer no judiciário, essa decisão de suprimento de outorga, eu vou pegar e vou levar ao cartório, se é uma hipótese de venda de bem, portanto, né, tem que fazer escritura pública, eu vou levar essa decisão de suprimento de outorga, e aí o tabelião de notas, o que ele vai fazer? Ele vai transcrever na escritura que a não participação do cônjuge, que apesar de eu ser casado pelo regime de comunhão parcial de bens, a ausência do meu cônjuge como anuente foi suprida por decisão judicial tal, e vai descrever ali a decisão judicial. Isso vai dar para o adquirente segurança jurídica de que essa aquisição não será futuramente anulada. Se nós fizéssemos esse contrato diretamente, vamos dizer que não fosse necessária a escritura pública, e as partes celebrassem esse contrato diretamente sem observar, sem atentar para o 1647, e amanhã houvesse uma ação anulatória da minha esposa, haveria um risco de anulação. E com a decisão de suprimento de outorga, eu garanto segurança jurídica, eu confiro segurança jurídica ao negócio, e quem está comprando de mim está adquirindo, então, sem o risco de uma futura ação anulatória baseada em ausência de vênia conjugal. Então essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão que a gente coloca aqui. Então toda vez que eu estiver falando de outorga uxória, outorga marital, do artigo 1647, eu tenho que entender ali o contexto daquele bem para aquela família. Qual é o contexto daquele bem para aquela família? Ou se for dívidas, fiança, aval, qual é o contexto que aquela dívida tem no impacto familiar.
E eu vou dar aqui um exemplo, tá? Vamos imaginar no caso da fiança, que a fiança esteja sendo concedida num contrato de locação. Né? Então, o imóvel eu recebi de herança, mas é o imóvel que eu vivo com a minha esposa. É o imóvel que eu vivo com a minha esposa, que eu vivo com meus filhos, é a residência da família. Eu recebi aquele bem particular de herança. E aí eu quero ser fiador de um contrato de locação de um terceiro, de um amigo, por exemplo. E a minha esposa está vendo que aquela fiança ali é uma roubada. Está vendo o seguinte, André, você vai ser fiador do seu amigo, se o seu amigo não pagar, é o imóvel residencial da nossa família que vai estar comprometido futuramente com essa dívida. Porque o bem de família responde pela fiança locatícia, é uma das exceções. Né? O bem de família vai ficar exposto. Esse imóvel é só seu, mas ele é residência de todos nós. E ela pode, naquele momento, legitimamente se opor. Afinal de contas, a família não ganha absolutamente nada com essa fiança. Não há nenhum benefício familiar extraído dessa fiança. É só uma responsabilidade que eu estou assumindo por um terceiro. Mas eu estou colocando o bem de família em risco. Mesmo ele sendo só meu, ele é no proveito da família. E aí ela pode dizer, não assino de jeito nenhum essa fiança. Não assino, me recuso. E numa discussão de suprimento de outorga, sim, as razões dela podem ser consideradas pelo julgador como legítimas, não gerando suprimento de outorga e, portanto, impedindo que essa fiança aconteça. E se eu celebrar essa fiança mesmo assim, não conto para ela que fiz, não pego a outorga dela e o credor aceita que eu seja fiador casado, regime de comunhão parcial de bens, eu assino como fiador sem a anuência da minha esposa. Chegou lá na frente, eu assinei como fiador, chegou lá na frente, o meu amigo não pagou os aluguéis, o locador está me cobrando esses aluguéis, porque eu afiancei. O que pode acontecer? Minha esposa, a quem eu omiti a fiança, poderá então pleitear a anulação dessa fiança. E dizer, eu nunca concordei com essa fiança não vale nada. Ah, André, mas não vai valer a sua parte? Não vai valer a sua parte, a minha parte. Porque se valesse a minha parte, considerando que esse bem é de herança e ele é só meu, esse bem estaria exposto do mesmo jeito a uma futura penhora e a minha família estaria exposta do mesmo jeito a perder a moradia familiar. Então não faria nenhum sentido eu exigir a outorga da minha esposa lá atrás, no momento da celebração da fiança, e depois deixar esse bem ser integralmente comprometido do mesmo jeito, produzindo o mesmo efeito prático. Seria muito fácil burlar o 1647. Então a súmula 332 do STJ, vai dizer não. Se a esposa não participou, se o cônjuge não participou, a ineficácia dessa fiança é total. A ineficácia é total, o que significa que essa fiança não produzirá nenhum efeito. Nem mesmo sobre os bens particulares do André. Porque, percebam, haveria um esvaziamento do sentido da lei se essa anulação se restringisse a apenas uma preservação de meação. Até porque nesse exemplo que a Cacilda aqui gentilmente nos trouxe, não tem meação, é bem exclusivo. O que tem é proveito comum e não propriedade comum. Agora, é claro que se não existe prejuízo algum, como seria o caso da separação total de bens, em que não há prejuízo algum, cada um administra com exclusividade os seus bens particulares, etc. O legislador diz, bom, aqui eu não antevejo prejuízo, as partes escolheram isso quando se casaram no regime de separação total, então ali cada um tem liberdade para tomar a sua própria decisão. Mas quando existe uma vida em comum, ainda que não seja comunhão universal de bens, ainda que seja uma comunhão parcial, existe essa preocupação do legislador. Por isso que a súmula 332 do STJ ela é tão importante. A conclusão dela pela ineficácia total tem a ver com a proteção causal originária do Instituto da Outorga. Então, a questão, Bárbara, aqui é ótima a sua pergunta, mas nesse caso o cônjuge não omitiu intencionalmente. Vamos lá, o que o cônjuge omitiu intencionalmente?
Isso vai fazer diferença sim, Bárbara, você tem razão. Se eu, André, omiti que sou casado e, portanto, enganei o locador, me fazendo passar, por exemplo, por uma pessoa solteira, peguei lá minha certidão de nascimento e apresentei a ele como se eu fosse pessoa solteira, consegui realmente, com a minha documentação, dissimular o meu estado civil, e o locador de boa fé acreditou que eu era solteiro, que eu não tinha nenhuma relação conjugal ou de união estável que pudesse comprometer a idoneidade do negócio, a fiança sim será preservada nos efeitos dessa fiança sobre o meu patrimônio particular, preservada a minha ação da minha esposa. Mas nesse caso, porque o locador acreditou que eu seria solteiro. Outra coisa, Bárbara, que foi meu exemplo aqui, eu sou casado, o locador sabe que eu sou casado e eu omiti da minha esposa que eu estou assinando a fiança. Mas o locador sabe que eu sou casado e sabe que eu estou omitindo dela essa fiança porque ela não concorda. Ou simplesmente ele não se preocupa com o fato de que eu sou casado, ele não domina bem a lei, ele resolveu fazer o contrato sozinho, ele não é advogado, não procurou nenhuma assessoria e ele resolveu aceitar um fiador casado sem a participação da esposa. Ou do marido, né, conforme o caso. Aí o direito não protege a própria torpeza desse locador. Aí o problema é que o locador é que concordou que aquela esposa ou aquele marido fossem colocados à parte do negócio. Então existe aqui uma conivência intencional, ou pelo menos por falta de diligência, isso já seria suficiente, a falta do dever de cuidado, que vai fazer com que esse locador-credor, sim, ele suporte o fato de que esse contrato restará sem garantia. E o problema é que ele restará sem garantia total e não apenas parcial. Percebe? A diferença aqui é de que maneira eu omiti a informação. Se eu omitir que eu sou casado, é uma consequência, porque aí eu não posso prejudicar o locador que acreditou, com base na documentação que eu apresentei, que nenhum terceiro precisaria participar do negócio. Outra coisa eu me declarei casado, não apresentei a vênia conjugal e o locador ainda assim prosseguiu. Aceitou que eu não tivesse a vênia e mesmo assim prosseguiu com a fiança. O que ele fez? Ele aceitou o risco. Ele aceitou o risco de que no futuro minha esposa pudesse contestar essa fiança. Ele assumiu esse risco. Ela poderia no futuro ratificar ou poderia contestar. Ele assumiu esse risco. E se ele assume esse risco, ele não pode depois reclamar que foi ludibriado, que ele foi enganado. Porque ele não foi, porque nesse caso eu me declarei casado num regime X de bens que exigia essa outorga. O que ele fez foi dispensar uma outorga que a lei não dispensa. Percebe? Então eu tenho aqui uma situação diferente dentro desse contexto. Certo? Então vejam que a gente vai ter que olhar, dentro da pergunta da Cacilda, como é que eu vou fazer com esse suprimento de outorga. Eu tenho que olhar quais são os impactos que esse bem tem, mesmo quando ele é particular, dentro da entidade familiar. Como é que esse bem está sendo utilizado, qual é o proveito dele, quais são as consequências do contrato que está sendo realizado, se essas consequências extrapolam apenas o interesse particular daquele cônjuge, ou se elas podem, né, se as consequências podem ser nefastas para todo o casal, para o casal, para toda a família, que ali seria então reflexamente atingida. Deixa eu ver aqui. O que mais? A Natasha diz assim: no cancelamento de compra de veículo usado por conta de vício do... Peraí, a Natasha, já te respondo. Só porque eu vou mudar de assunto, então deixa eu ver se tem mais alguma conclusão da minha pergunta. O Ronald fala aqui: contrato de locação com outorga, execução por falta de pagamento, fiador falecido, bem penhorado, como fiador, a situação dos herdeiros. Beleza, vamos lá. Ronald, eu vou responder rapidinho só porque tem conexão ali com a pergunta anterior.
o contrato de locação foi celebrado, a fiança teve outorga, então existe validade nessa fiança, foi o que eu entendi, tá, Ronald? Tem EVA outorga, portanto essa fiança ela é válida na sua origem, beleza. Só que no curso da locação, o fiador faleceu. É muito importante que a gente saiba se o fiador faleceu antes ou depois do inadimplemento dos aluguéis. Se o fiador faleceu antes que os aluguéis estivessem inadimplidos, se ele faleceu quando os aluguéis ainda estavam em dia, essa fiança se extingue pela morte desse fiador, e como o que houve foi outorga, não foi dupla fiança. Tem que olhar isso, tá, Ronald? Se marido e mulher participaram como co-fiadores, os dois como fiadores, ou se um foi fiador e a outra apenas anuiu. Daí a diferença da interveniência e anuência. Se foi um como fiador e o outro apenas como anuente, com a morte desse um que é fiador, extingue-se a fiança. E, portanto, todo débito novo formado depois da morte do fiador não está mais coberto pela garantia da fiança e, portanto, não é responsabilidade dos herdeiros, nem mesmo do cônjuge, porque o cônjuge foi apenas interveniente anuente e não fiador. E apenas o débito formado antes da morte é que geraria ali uma responsabilidade para esse fiador. Nas relações de trato sucessivo, como é o caso da locação, a gente tem que estar atento a isso, que a morte do fiador extingue a garantia e, portanto, as novas obrigações nascidas depois disso vão ter um tratamento diferenciado das obrigações vencidas e não pagas no período antecedente à morte. Então, a gente vai ter que olhar isso com muita cautela. Se os dois cônjuges participaram como cofiadores, e apenas um morreu, a fiança não acabou, porque o outro cônjuge, por ter sido também fiador, permaneceu garantindo. E aí o que acontece? O que acontece é que esse que permaneceu vivo continua afiançando. Bom, aí a gente tem a situação dos herdeiros do que faleceu e desse cônjuge que continuou fiador, certo? Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o seguinte: na hora da análise desse bem penhorado, a gente vai considerar que parte desse bem pertence a quem continuou fiador e a outra parte desse bem pertence aos herdeiros daquele fiador falecido. Aquela metade dos herdeiros só pode responder pelas dívidas que puderem ser imputadas ao fiador falecido, ou seja, dívidas anteriores. E enquanto que a outra parte, que pertence ao cônjuge que ainda está vivo e que permaneceu como fiador, essa outra metade continuará agora respondendo, não só pela dívida antiga, vencida antes do falecimento do outro cônjuge, como também pela dívida nova, já que a fiança permanece. Então, aqui eu vou ter uma questão interessante no plano dos efeitos, porque aí na hora que esse bem for levado à asta pública, pode ser que metade dele seja aproveitável para a satisfação dos credores, e do credor, nesse caso, né, do locador, e a outra metade seja preservada, a depender de como que se deu aí a composição dessa fiança, tá, Ronald? Então, o que eu vou ter que olhar? Esse cônjuge lá atrás, que ainda está vivo, participou como interveniente, anuente ou é cofiador? Se a dívida formada foi antes da morte do fiador ou depois da morte do fiador? E qual é o impacto disso sobre aquele bem penhorado específico, ou seja, a quem pertence esse bem penhorado, quais são as cotas, partes decorrentes dessa herança, para saber se de fato esse bem poderá ou não ser levado à asta pública, pode ser que nem possa, né? Vamos dizer que esse fiador que faleceu era o único dono do bem penhorado e que a dívida se formou depois do falecimento. Esse bem aí nem é o objeto dessa penhora legítima, porque ele pertence aos herdeiros daquele fiador que faleceu antes da dívida ter se constituído, né? Ou seja, antes do inadimplemento daquelas obrigações terem de fato acontecido. Então, eu tenho que levar em consideração aí vários se's, né? Se tal coisa, se tal coisa, se tal coisa, para que a gente possa fazer
uma análise adequada, mas pode ter muita defesa, tá? Pode ser que tenha muita defesa para esses fiadores. Tem que pegar ali, olhar a origem da dívida, data de vencimento, momento em que se constituiu essa obrigação, momento da morte, se esse bem tinha ou não situação de meação sobre ele, se todos são responsáveis, se apenas o que faleceu era responsável. Eu vou ter que levar tudo isso em consideração. Bom, hoje a gente está cheio de perguntas, muito bom. Eu vou aqui, dentro da minha... Ficou tudo confuso, Cacildo? Eu espero que não tenha sido em relação à minha pergunta que tenha ficado confuso. Mas depois eu olho com mais calma aqui. Bom, vamos lá. Cacilda, sobre o processo, então, é uma ação exclusiva de suprimento de outorga. Pura e simplesmente, esse é o único pedido que você vai formular. É uma ação que vai seguir o rito comum e que você vai pleitear ao juiz que supra a outorga daquele cônjuge no contexto daquele contrato. Né? E aí o cônjuge vai ser citado para apresentar as suas razões, por que se opõe a essa anuência, e o juiz vai analisar, né, esses argumentos, as provas trazidas pelas partes, para então conceder ou não o suprimento dessa outorga. É uma ação que ela pode escorrer muito rápido, quando eu tenho uma razão que ela é fútil, né, uma recusa que não tem uma fundamentação, e aí o juiz, vendo que não há uma razão objetiva para essa recusa, ele supre. Então é uma decisão que vem com uma certa celeridade, ou pode ser algo que dure mais tempo. O que pode acontecer é que você tenha uma urgência, e nesse caso de você ter uma urgência, você precise de uma tutela de urgência nesse contexto, e aí pode ser um pouco mais complexo se você vai conseguir ou não demonstrar que existem garantias patrimoniais suficientes para esse suprimento de outorga ser dado nesse contexto. Mas não é um processo que apresente alguma peculiaridade procedimental muito específica. Mas é preciso ficar aí atento à questão da celeridade, né? Esse é um problema. Bom, a Carla me trouxe aqui uma pergunta. Devolução da taxa de corretagem no contrato de multipropriedade, se é devida a devolução na desistência do negócio em 7 dias. Eita, bem específico, hein, Carla? Vamos lá. Vamos lá. Carla, o que acontece? Vou falar genericamente aqui, porque vai aplicar para multipropriedade ou para qualquer outro tipo de propriedade ofertada no contexto da Lei 4591 de 64. O que a gente tem que considerar se quem está oferecendo a venda dessa multipropriedade é fornecedor habitual, e se essa relação, então, se enquadra no contexto da 4591 e do Código de Defesa do Consumidor. Porque dentro desse contexto, a Lei 4591 permite ali o direito de arrependimento. Quando a 4591 diz que o direito de arrependimento, aonde todos os valores deverão ser restituídos ao consumidor desistente, arrependido, sempre que a contratação da compra desse imóvel se dê fora do estabelecimento comercial do vendedor, ou seja, ocorra num stand de vendas, geralmente é no stand de vendas, né? Então a pessoa chega no stand de vendas, ou às vezes ela está hospedada num hotel e é convidada para participar de um evento para ali comprar uma cota de uma multipropriedade, né? O time sharing. E aí ela compra isso fora de um contexto, ela não foi até o endereço sede da empresa que está realizando para tomar a decisão de compra. Ela fez isso num outro ambiente. Stand de venda, um local de evento, um hotel. E aí ela tomou essa decisão. A lei garante a ela, a 4591 de 64, com as alterações trazidas pela lei dos distratos, e o próprio Código de Defesa do Consumidor no artigo 49, que ela tem ali 7 dias para se arrepender. E se ela se arrepende nesses 7 dias, ela tem direito a que lhe sejam restituídos todos os valores por ela pagos, o que vai incluir também a comissão de corretagem.
nenhuma sanção ou nenhuma retenção pode ser aplicada neste caso, por conta, então, da regra específica do direito de arrependimento, que está genericamente no 49 do CDC e que está também presente na Lei 4591 de 64, tá certo? Então, Carla, sim, se a contratação se deu nesse contexto que eu descrevi aqui, o direito de arrependimento vai envolver também a restituição do que foi pago a título de comissão de corretagem. Lembrando que a comissão de corretagem geralmente é paga pelo vendedor, né? Então seria pela empresa vendedora, mas que é uma praxe do mercado que isso seja destacado do preço e pago em separado pelo próprio adquirente no momento da compra, por questões de evitar ali uma bitributação, ou seja, que aquele mesmo valor seja tributado duas vezes, tornou-se habitual fazer no mercado essa segregação. E aí, se no momento da compra está sendo segregado esse pagamento, ainda assim esse valor, né, deverá ser restituído. Ah, não foi segregado. Quem pagou a comissão de corretagem foi o vendedor, né? Então, o comprador, o adquirente, pagou diretamente ao vendedor e está desistindo, está pegando o dinheiro integralmente de volta. O vendedor, por sua vez, pagou a comissão de corretagem ao corretor. Como ele vai se resolver com o corretor vai depender de como o contrato entre ele e o corretor foi estabelecido. Geralmente, o recomendável é que esse vendedor tenha com o corretor a mesma previsão. Ou seja, se o comprador pode desistir em até 7 dias sem custo, que essa comissão ela fique, por exemplo, retida para ser paga somente depois desses 7 dias e fique, portanto, sob condição suspensiva. Então, eu só vou repassar a comissão depois que terminar esse prazo de arrependimento. Ou, se eu já repassei, que esse valor seja restituído. Isso vai ter que ser combinado entre o vendedor e o corretor. Então, tudo vai depender de como eu estruturei esse pagamento, mas para quem está comprando, o direito está assegurado, tá certo? O direito está lá estabelecido. Hoje teve bastante pergunta aqui, deixa eu ver se... Caroline me fez uma pergunta, se pode colocar num contrato de prestação de serviço que o prestador de serviço preste esses serviços contratados dentro do horário de atendimento do contratante, sem parecer que está cumprindo o horário, evitando futuro reconhecimento de vínculo empregatício. Caroline, claro que eu posso ter dentro de um contrato de prestação de serviço um momento em que esse serviço vai acontecer. Afinal de contas, quem toma o serviço tem as suas próprias conveniências. Então imagine o seguinte, eu estou contratando um prestador de serviço para o meu escritório, em que ele vai fazer, por exemplo, um reparo, uma manutenção nos equipamentos de informática do meu escritório. Eu não vou pagar hora extra aos meus funcionários para que esse serviço seja prestado no horário de conveniência do técnico de informática. Ah, ele quer vir no sábado, ele quer vir no domingo, ele quer vir à noite, e eu não tenho funcionários para recebê-lo lá nesse horário e para acompanhá-lo nesse horário. Então eu posso sim condicionar que esse serviço seja prestado dentro do meu horário útil de funcionamento. Então, Caroline, você pode ter uma justificativa dentro desse contrato que amarre isso. Então você pode dizer, olha, a prestação do serviço pelo prestador vai acontecer dentro do horário de funcionamento do meu estabelecimento por causa disso. Por exemplo, estou contratando serviço terceirizado de segurança. Tá? O meu funcionamento é de 8 às 18. Eu preciso de segurança para durante o funcionamento. Aí o prestador de serviço vai me prestar o serviço meia-noite? O meia-noite eu não preciso dele. Eu preciso dele para controlar o acesso de pessoas ao meu estabelecimento durante o horário de funcionamento. Então eu preciso que esse prestador esteja ali das 8 às 18, porque é o período em que aquele serviço é útil. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado na questão do vínculo empregatício é se eu estou contratando esse prestador de serviço de fato para ser meu empregado. Se eu estou querendo dissimular uma relação de emprego. Porque aí, Caroline, se o que eu estou querendo é, de fato, dissimular a relação de emprego, eu vou colocar um monte de penduricalhos no contrato e, no final, há muita chance de que essa relação seja reconhecida como relação de emprego. Por quê? Porque a realidade vai gritar na prática.
vai ter aquela troca de mensagem, vai ter aquela orientação, vai ter aquela relação hierárquica, vai ter o esporro dado no momento em que o serviço foi prestado de maneira inadequada e numa lógica hierárquica de trabalho. Então eu tenho que entender o contexto. Se há de fato uma legítima terceirização de mão de obra ou há ali uma legítima contratação de um serviço que nem faz parte do meu business direto, mas eu preciso que esse serviço seja prestado dentro do meu horário de funcionamento, tem como justificar isso sem comprometer a segurança do teu contrato de serviço, sem que isso se desdobre para uma relação, né, de emprego. Agora, se é uma burla, se é uma dissimulação, aí eu posso escrever um monte de coisa no contrato que a realidade sempre pode falar mais alto, tá? Aí a gente escreve, a gente coloca, mas a gente sabe que a segurança dessa escrita ela é parcial, porque afinal de contas ela não retrata uma verdade, ela apenas dissimula uma realidade, o que é muito diferente. Beleza, gente? Bom, 8h22, vou aqui chegando ao limite do meu tempo de live. Tem mais uma pergunta aqui por último, que é da Natasha, que ela tinha colocado aqui. Cancelamento de compra e venda de veículo usado por conta de vício do produto. Como fica a questão das parcelas já pagas do financiamento? De quem é a responsabilidade de devolver essas parcelas, loja ou banco? Natasha, eu vou fechar a live de hoje com a sua pergunta. Cacilda, me manda lá no direct as outras tuas dúvidas, que eu já vi que você tem outras dúvidas de competência de juízo, outras questões. Me manda lá que eu te respondo depois lá pelo direct. Vamos lá, Natasha, fechando aqui a live de hoje com a sua dúvida. Artigo 54F de faca do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 54F foi introduzido ao Código de Defesa do Consumidor pela Lei do Superendividamento. E esse artigo traz exatamente a resposta da sua pergunta, Natasha. Lá vai dizer que tudo vai depender de como se deu a contratação do financiamento. Se a compra do veículo usado com financiamento, a contratação de tudo, compra e financiamento, se deu na agência de veículos, então dentro da agência me foi oferecido o financiamento e tudo foi fechado naquele pacote, né? A própria agência era ali agente credenciado da financeira e tudo se fechou naquela agência, o 54F diz: se você tem razão para anular o contrato principal, nesse caso o vício do produto, vai também anular automaticamente o financiamento e todos os pagamentos feitos deverão ser restituídos pelos participantes desse contrato. Ou seja, o vendedor deve restituir os valores que ele diretamente recebeu e o agente financeiro deve restituir aquilo que ele, agente financeiro, recebeu, de modo que esse adquirente receba integralmente de volta tudo que pagou. Hipótese, então, em que eu devo ter no polo passivo os dois, o banco e a agência de veículos que vendeu. Os dois vão ficar no polo passivo, já que a redibição desse contrato, o desfazimento desse contrato, abrangerá também o contrato de financiamento, com a restituição de todos os valores pagos, inclusive taxas de serviço, taxas de abertura de crédito, tudo deve ser, então, devolvido, tendo os dois no polo passivo. Se, contudo, essa compra se deu de outro jeito, por exemplo, eu estou comprando um carro usado de um particular, e eu fui no meu banco e obtive um crédito para fazer esse financiamento, aí a questão é mais complexa, Natasha, porque aí, nesse caso, a responsabilidade pelo vício oculto e pelo desfazimento do negócio é só daquele particular. As regras vão ser as do Código Civil e, portanto, não vai abranger o contrato de financiamento de forma direta. Vai ser bem mais complexo. Eu vou ter que obter daquele vendedor a restituição integral do preço. Com esse preço, eu vou ter que quitar o financiamento. A situação vai ser mais complicada. Por quê? Porque aí não existe coligação entre o contrato de venda e o contrato de financiamento. Eles não são coligados e aí
o desdobramento disso é muito mais complicado. Mas se foi tudo feito na concessionária, se foi tudo feito na agência, existe uma coligação contratual e por isso a gente resolve essa operação num único bloco, artigo 54F do Código de Defesa do Consumidor. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui fechar a nossa live batendo os nossos, né, quase aqui 1 hora, quase 60 minutos de live. Tivemos aí bastante assunto, muito bom, muitas perguntas interessantes. Numa negociação amigável, tem prazo para essa devolução sendo feita de forma coligada? Bom, fica atenta, Natasha, com o seguinte, eu tenho 2 prazos aí para considerar, tá? O prazo para redibir, que é baseado em decadência, né? Que é o prazo que eu tenho a partir da descoberta do vício oculto para exigir o desfazimento do negócio. E depois de estabelecido o desfazimento do negócio, eu tenho o prazo prescricional para receber esse dinheiro de volta, né? Então tem que ver aí os 2 prazos. Eu não posso perder o prazo decadencial para pedir a redibição. Tá? Se eu perder o prazo decadencial para pedir a redibição, aí complica. Tá? Eu tenho que estar dentro do prazo de garantia ali, dos 90 dias para bem durável, a partir da descoberta, para formalizar o meu pedido de redibição. E aí, uma vez que seja reconhecido o meu direito à redibição, vai gerar um crédito. Aí esse crédito, eu tenho direito a cobrar esse crédito. E aí a questão da prescrição desse crédito é a partir do momento em que esse crédito seja efetivamente constituído. Quer dizer, no momento em que se determina o meu direito a receber esse dinheiro de volta. E aí é um prazo mais longo, aí é mais tranquilo para fazer a negociação. O que fique muito atenta é para não perder o prazo de garantia para formalizar esse pedido de desfazimento. Depois você tem mais elasticidade de tempo para negociar a devolução desse dinheiro. Esse dinheiro deveria ser devolvido imediatamente ao desfazimento do negócio. É isso que a lei estabelece. Mas para fins de negociação, aí, né, você pode ver de que melhor maneira isso se ajusta aos interesses dos seus clientes. Tá certo? O prazo, então, veja, o prazo legal é desfazendo o negócio, tem que restituir imediatamente. Se não restitui, começa a contar juros de mora sobre a não restituição, né? Agora, para fins de acordo, isso pode ser de outra maneira ajustado. Beleza? Maravilha, gente. Vou fechando aqui a nossa live de hoje e nos vemos de novo na segunda-feira na nossa live Começando Direito. Lembrando que, para os que estão inscritos no workshop, hoje temos às 19 horas um encontro imperdível, nossa segunda aula, em que a gente vai olhar para a Lei Complementar 214 sobre cada operação imobiliária que eu elegi para a gente abordar aqui. E a gente vai ver, hipótese por hipótese, os macro impactos da reforma, ou seja, de que maneira essa reforma impacta em cada uma das operações, para a gente começar, então, a ter a capacidade de orientar os nossos clientes sobre os próximos passos nas decisões imobiliárias deles, né? Para que eles possam entender qual é o impacto que aquela decisão imobiliária que ele está tendo agora vai ter na vida dele nos próximos anos. Beleza? Então, nos vemos hoje às 19 horas para aqueles que estão lá inscritos no meu workshop Advocacia Imobiliária na Reforma Tributária. Beleza? Um beijo em todos e até segunda no Começando Direito. Tchau, gente.